Livro Geração. O testemunho de Dolores Branham Filler. Nascimento 2 de novembro de 1929. Morte 4 de junho de 2011. Essa foi a única irmã de William Branham e a mais nova dos 10 filhos da família Branham. Bill era o mais velho da família. Ele tinha 20 anos quando eu nasci, e ele me pôs o nome de Faye Dolores Ramona. Acho que, como eu era a última e a única mulher, depois de 9 homens, ele usou todos os seus nomes favoritos de uma só vez. Minha lembrança mais remota de Bill foi no Natal, quando eu tinha cerca de 5 anos de idade. Nós não tínhamos muito e a igreja estava iniciando. Ele estava dando laranjas para as crianças. Todo mundo sabe que meu pai bebia, mas por alguma razão ele estava no culto. Todas as outras crianças pequenas subiam para pegar suas laranjas e eles me fizeram esperar até o último, porque eu era a menina Branham. Bem, meu pai, por certo, andou bebendo, porque ele me pegou e me levou à frente, e Bill me entregou a minha laranja. Eu nunca me esqueci disso, como o papai me carregou até ali, na frente de todas aquelas crianças, como que dizendo: Dolores vai receber sua laranja agora. Eu era muito protegida. Mamãe me mantinha perto da casa, longe de todos os meninos e outras coisas. Bill me batizou no rio em Milton, quando eu tinha uns 10 anos de idade. Como crianças, nós sempre fomos diferentes. Não que eu ficasse envergonhada disso, mas as pessoas sempre zombavam de nós, porque a nossa fé era muito diferente. Eles riam de nós. Nós tínhamos o cabelo comprido e eles achavam que éramos estranhos. Foi um tanto difícil de aceitar quando criança, mas à medida que vamos crescendo, passamos a compreender que isso não importa. Estamos nos preparando para voltar para o lugar de onde viemos. Bill e eu passamos muito pouco tempo juntos, um com o outro. Eu lamento dizer, ele sempre estava fora. Pouco antes de eu me casar, Bill disse: eu quero levá-la para fora e conversar com você. Então fomos a algum lugar no campo. Ele estava trabalhando nas linhas de alta tensão na companhia de serviço público na época. Nós nos sentamos lá e conversamos. E foi muito agradável. Ele me lembrou que casar não era uma coisa simples, era um compromisso de vida. Ele me explicou como Johnny era bonito, com bastante cabelos castanhos e ondulados, e eu com boa saúde, mas que a juventude e a beleza vão desvanecer. Será que você vai pensar a respeito dele a mesma coisa que você pensa hoje? Você está pronta para um compromisso como esse? Ele me perguntou. Eu lhe disse que estava, e ele orou por mim. Eu tenho que admitir, eu era geniosa. Eu realmente tinha um temperamento ruim. Quando me casei, Bill disse: eu vou dar 6 meses para ela. Mas durou mais de 20 anos. Ele realizou nossa cerimônia no tabernáculo, mas ele estava muito doente. Foi em 11 de setembro, às 10 horas, em uma manhã quente de sábado. Bill se pôs de pé ali, em seu terno branco, com febre alta e vestindo roupas interiores por causa dos calafrios. Ele nos casou, mas ele estava bastante doente. Mais tarde, com o passar dos anos, comecei a me dar conta de quem era Bill. E agora,
Quanto mais velha fico, mais eu aprecio o que ele era e o ofício que ele desempenhou. Isso é uma coisa que faltou na família. Parecia que todo mundo vinha primeiro, na nossa frente. E eles vinham. Havia pessoas doentes e ele tinha muito para dar a este mundo. Tudo que Bill nos dizia, nós aceitávamos, porque sabíamos que ele estava certo. Não tivemos muito tempo com Bill, mas sabíamos que se precisássemos dele, podíamos ligar especialmente se estivéssemos doentes. Uma vez ou outra, se eu tivesse algo em meu coração que me deixasse desesperada para falar com Bill, e não havia mais ninguém a quem eu recorresse, eu ia até sua casa. Uma vez, Meda estava em Arizona e ele estava em casa sozinho. Ele conversou comigo e ofereceu uma palavra de oração por mim. Ele disse: Mana, você sabe aquela luz da qual eu falo tantas vezes que eu vejo quando eu oro? Respondi: sim. Ele disse: bem, ela está pairando sobre a sua cabeça agora. Essa é uma das lembranças mais preciosas que eu tenho de Bill. Ele estava ali de calça jeans, com cinto de cowboy. Jamais esquecerei isso. Eu não me lembro bem se ele estava usando uma camisa ali encostado no armário. Eu sei que muitas vezes Becky e Sarah estavam lá em casa brincando com minhas crianças, porque havia alguém em sua casa, pessoas doentes na entrada da garagem. Você não conseguia entrar e elas não podiam sair para o pátio e brincar, mas elas iam para a casa da mamãe e brincavam em seu quintal. Elas iam lá e se sujavam e mamãe não se importava. Fazíamos qualquer coisa para ser uma ajuda, enquanto Bill estava cumprindo seu dever. E Meda não tinha sossego. Todo mundo lá o tempo todo e pessoas chegando a todo momento. Mamãe era uma mulher típica do interior, bastante singela, muito simples e de poucas necessidades. Ela não se achava uma pessoa importante, mas era uma das melhores mães que alguém poderia ter. Ela era rigorosa com a gente, mesmo com os rapazes. Ela tentava ser assim. Claro, ela teve que criá-lo sozinha. Eu era bem pequena, tinha cerca de 7 anos quando meu pai morreu, e minha mãe teve que criar a família. Ela trabalhou duro toda a sua vida. No começo, ela servia comida aos marinheiros na Diff Boat, empresa de construção naval. Ela cozinhava e lavava roupa em uma tábua de lavar no quintal para os chamados meninos do mar. Assim que os grandes barcos entravam nos estaleiros do Diff Boat, os marinheiros desembarcavam para vir comer. Mamãe precisou de ajuda, por isso tia Memi veio de Kentucky para trabalhar com ela. Depois mudamos para uma casa maior em outro quarteirão, na rua Maple, que é onde ela morou até sua morte. Lá ela manteve pensionista nos quartos no andar superior. Mãe e tia Memi cuidavam da cozinha e da lavanderia. Eu cuidava da limpeza e lavava as vasilhas. É por isso que até hoje eu digo que nunca mais vou lavar vasilhas. Não vou fazer mais isso sem a minha máquina de lavar louça. Nós também embalávamos o almoço para o pessoal que trabalhava nas fábricas de pólvora durante a guerra. Ao mesmo tempo, ela cozinhava e lavava roupa para 15 pensionistas, como também para seus próprios filhos que ainda estavam em casa ou que davam uma passada por ali. Mamãe tinha o maior orgulho de Bill. Ela sabia que ele era um profeta de Deus, mas sentia pena dele e sentia falta dele. Todos nós queríamos muito passar tempo com ele.
Para ser bem honesta, eu acho que nós ficávamos um pouco ressentidos com isso. Todos sentíamos orgulho do que ele estava fazendo, mas queríamos ter mais tempo com ele. Ao mesmo tempo, sabíamos que ele era alguém muito, muito especial. Eu me dei conta disso quando era apenas uma adolescente. Como ele poderia conhecer a Bíblia e todos os outros ensinamentos que os eruditos e pessoas com instrução superior aprenderam? Aquilo era bem claro para Bill. Não que ele não tivesse estudado, mas tinha que ser Deus para dar isso para ele. Um pequeno homem iletrado assim, vindo de uma família muito pobre, nunca se teve nada. Isso sempre foi simplesmente incrível para nós. Sempre fomos muito agradecidos. Ficamos surpresos quando soubemos do acidente. Billy Paul ligou de Amarillo, Texas, e disse: "Se você quiser ver o papai vivo, é melhor vir agora." Não tínhamos muito dinheiro. Trabalhávamos arduamente, mas Johnny conseguiu pagar. Ele era pedreiro e eu entrei no carro e fui até onde ele estava trabalhando e lhe disse: "Eu tenho que ver Bill." Ele disse: "Não posso ir com você. Eu não quero deixar as crianças, pois caso aconteça alguma coisa, não haveria ninguém para cuidar da família, mas você pode ir." Eu nunca tinha voado. Eu consegui um voo de Louisville para St. Louis. Havia um grupo de soldados ali, e foi uma espécie de voo de emergência. Eu estava apavorada, mas tal era o estado de choque que eu fiquei um tanto anestesiada quanto ao medo. Quando chegamos a St. Louis, eles estavam segurando o próximo avião para mim. Eles me tiraram do primeiro avião e um atendente me pegou pela mão e saímos correndo. Era muito frio. Johnny tinha comprado para mim um belo casaco para o Natal, de lã vermelha, com uma gola azul clara, e eu estava usando. Eles já estavam encerrando o procedimento de voo, de modo que o homem jogou minha bagagem pela porta, então ele me colocou no avião. Quando cheguei a Amarillo, eles me encontraram e me levaram ao hospital. Eles deixavam entrar uma pessoa de cada vez, de quando em quando, para ver Bill. Então, quando chegou a minha vez, disseram-me que ele estava muito mal, de modo que, se eu sentisse mal, que os avisasse. Eles colocaram os sapatos e roupão em mim. Nós entramos, e ele estava deitado na mesa com todas aquelas máquinas e tubos e tudo mais ligado nele. Havia lençóis sobre ele. Quando eu entrei, eu senti algo tão estranho. Eu pensei: você não pode ficar doente. Você não pode nos deixar. Eu fiquei ali apenas olhando para ele por alguns minutos, sentindo tontura. Eu não sabia o que fazer. Acho que estava entorpecida, para ser sincera com vocês. A enfermeira veio e me tirou. Eu fui para a sala de espera e mal podia respirar. Eu estava tendo um tempo horrível. Sentei ali sem palavras, estupefata, em estado de choque. Fiquei em Amarillo alguns dias. Ele estava ficando tão mal e era véspera de Natal. Estava sobrevivendo apenas por conta das máquinas. Os médicos já haviam dito a Billy Paul que as máquinas é o que o mantinham vivo. Eu sabia que não havia nada que eu pudesse fazer por Bill. Então decidi que era hora de ir para casa, para a minha família. Foi o último voo. Estava nevando e o vento soprava muito. Eu liguei de St. Louis e ele já tinha partido. Eu penso que minha vida nunca mais foi boa desde então. Você perde o que... Eu não sei como explicar isso. Que ele se foi. Minha vida nunca mais voltou a ser a mesma. Mamãe e Bill eram os esteios. Quando ela morreu, eu fiquei arrasada. Mas sempre tivemos Bill. Então,
quando Bill se foi, isso foi apenas, o nosso fim, como família. Tentei fazer algumas reuniões familiares. Ficamos juntos e tivemos um bom tempo quando Donnie ainda estava vivo, mas não havia mais aquela proximidade da família. Então Jessé ficou doente e gradualmente decaiu. Não que não nos amássemos, mas simplesmente não víamos mais uns aos outros. A família não era mais uma família. Henry morreu. Eles estão todos mortos agora. Você menciona que é do Tabernáculo Branham e as pessoas perguntam: o que é isso? Eu explico para eles que é a igreja de meu irmão. Então eles entram na internet e descobrem que é considerada uma seita. Mas eu acho que, por me conhecerem, não que eu seja um bom exemplo, mas me conhecendo como uma pessoa amigável, e eu não estou fazendo coisas estranhas, você sabe, as coisas que o povo faz em seitas pode ajudar um pouquinho na causa. Durante toda a minha vida eu tenho ido à igreja, mas a nenhum outro lugar além do tabernáculo. Agora, eu tenho o leitor de MP3 que meus filhos adquiriram para mim, e eu tenho todos os sermões de Bill que eu ouço. Eu não vou à igreja, mas eu nunca me afastei da igreja. Na minha opinião, eu coloquei minha fé em Deus. É o que é mais importante para mim. Você não acreditaria que um profeta de Deus viria através de uma família como a nossa. Não que sejamos pessoas ruins, mas somos pessoas que não têm nada. Que eu saiba, nenhum de nós tinha um diploma do ensino médio. Para mim, eu penso que Deus nos enviou Bill, e eu acho que Bill foi realmente seu representante e tinha seu espírito. Talvez eu não devesse dizer representante, mas sei que Deus estava em Bill. Não há dúvida sobre isso. Eu vou defender isso até o dia que eu morrer. Livro Geração. O testemunho de Don Ruddell. Nascimento 30 de dezembro de 1929. Morte 17 de março de 2010. Papai e mamãe participaram de um reavivamento na igreja metodista e ambos foram salvos. Logo depois, eles começaram a frequentar o Tabernáculo Branham. Todo mundo na região conhecia o irmão Bill. Em seu trabalho para a Companhia de Serviço Público de Indiana, ele ia a pé de Jeffersonville até Scottsburg, Indiana. É uma distância de cerca de 80 quilômetros. Então, ele conhecia muita gente entre essas duas cidades. Mesmo naquela época, havia algo nele que acabava atraindo as pessoas. A primeira vez que eu me lembro de ter visto o irmão Bill foi na oficina mecânica dos Vissing, onde ele levava seu carro para algum reparo. Quando ele estava por perto, geralmente ele estava falando. E ele se sentava por ali e contava sobre diversas experiências que ele teve quando estava caçando. E eu me deleitava ouvindo aquilo. Eu era apenas um garoto naquela época, e eu ficava por ali naquela oficina o tempo todo. Eu me lembro que o irmão Bill tinha um Ford, um carro de bonito aspecto, que ele sempre conservava bem limpo.
ele usava um rabo de raposa amarrado na antena. Eu comecei a ir ao Tabernáculo Branham depois que eu concluí o serviço militar. Eu tinha feito uma promessa para Deus que, se Ele não me deixasse morrer e eu voltasse para casa em segurança, que eu iria servi-lo. Então, quando eu voltei, Ele me fez lembrar da promessa que eu havia feito. O irmão Branham me conhecia por causa de meu pai, e certa vez, quando ele ia realizar uma reunião em Frankfort, Kentucky, ele veio à nossa casa e me levou consigo a essa reunião. Eu pude conversar com ele na ida e na volta. E aquela experiência realmente fez o seu ministério mais positivo para mim. O irmão Branham dedicou muito do seu tempo em companheirismo comigo. Eu não sou um caçador, mas quando ele ia pescar, ele me chamava para estar junto com ele. Eu não pescava, eu só ia para conversar com ele. Nós costumávamos ir aqui embaixo nas cachoeiras do rio Ohio. Eu gostava muito do irmão Branham porque ele passava muito tempo comigo. Eu sabia que havia algo sobre ele que nenhum outro ministro tinha. Depois que eu comecei a ir à igreja, o irmão Branham pregou para nós muitas vezes. Era para ter sido mais frequente, mas alguns pregadores da cidade começaram a ficar ressentidos, porque ele vinha à minha igreja em vez de ir à deles. Pensei comigo mesmo, bem, ele precisa descansar quando ele chega em casa e não pode vir aqui para pregar para mim porque isso está causando ciúmes nos outros irmãos. Então, eu simplesmente não o convidei mais, mas ele vinha todas as vezes que eu o convidasse. Agora, em relação às coisas que ele dizia sobre mim nas fitas, você tinha que conhecer o irmão Branham. Ele disse várias vezes que eu era muito acanhado e tímido, mas o que acontecia é que eu dizia alguma coisa e então sentava lá com a cabeça baixa e não dizia mais nada, nem levantava a cabeça. Eu lhe disse, a razão por que eu não falava é porque eu queria te ouvir. Quando o irmão Branham estava na cidade, pregando no tabernáculo, nós simplesmente fechávamos as portas e íamos todos à igreja lá, sempre. É claro que antes do tabernáculo ser reformado, em 1962, havia menos lugares do que há agora. E que eu me lembre, eu nunca consegui me assentar no tabernáculo naqueles dias. Às vezes, ele fazia declarações, tal como que eu era seu filho no Evangelho, e ele tinha respeito por nós como uma igreja soberana neste lado da cidade. Ele me disse mais de uma vez, irmão Dom, eu tenho te ensinado cuidadosamente para que você tenha a verdade e para que você saiba a verdade. Mas ele me fez saber que ele passou um tempo comigo, a fim de conferir se a mensagem que eu pregava era exatamente como a que ele pregava. Ele disse, você sempre prega o mesmo evangelho que eu prego. Ele sempre tinha algo bom a dizer. Uma vez ele disse, irmão Ruddell, você tem um bom grupo de pessoas. Você se assentou ali hoje à noite ouvindo como um ancião, recebendo a mensagem. Geralmente ele não me discernia nas reuniões porque ele me conhecia bem, então ele me pulava. Mas houve um tempo que eu estava passando por uma situação muito difícil e ele veio a mim depois do culto. Normalmente, quando saía depois da pregação, ele seguia diretamente para o carro e ia embora. Mas nessa ocasião, ele saiu e olhou ao redor. E quando viu onde eu estava,
Ele se aproximou de mim e disse: eu quero que você tire isso de sua cabeça. Se você não parar de deixar essas coisas entrar em sua mente, você vai se tornar um doente mental. A questão é que eu sempre queria tentar conhecer a Deus de uma forma maior do que parecia ser o padrão para a maioria das pessoas. Todas essas coisas têm sido tremendas para mim. Ele tentou fazer tudo o que pôde para me ajudar a ter todas as coisas no nível certo, para ficar equilibrado. Eu sempre respeitei o irmão Branham. Eu sabia quem ele era e o que ele era. E eu realmente o amava. Tem havido todo tipo de ensino e visão fanática aqui neste vale. Mas diante de Deus, eu posso dizer que eu nunca tomei partido com nenhum deles. Eu sei que Deus estava com ele. E cada coisa que ele fez para a glória de Deus.